Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Rodolfo na área, diretamente do Instituto do Rodolfão, e a gente está aqui para dar continuidade ao nosso curso de gramática, tá certo? Continuar falando sobre verbos, que foi o tema das nossas aulas passadas. Quem tem acompanhado os vídeos aí viu que na primeira aula sobre verbos, nós falamos o que são os verbos, o que são os modos verbais e o presente do modo indicativo. Na segunda aula, nós falamos sobre o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito do indicativo e a questão do aspecto verbal, que diz respeito aí à circunstância em que se dá o fato verbal e a relação que isso tem com o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito. Beleza? Então, se você quiser dar uma olhadinha nos vídeos anteriores aí, você se inteirar desses conteúdos. Agora, a gente vai falar dos outros 3 tempos do modo indicativo, dos tempos simples, e vamos falar também de um tempo composto. Nós vamos encerrar aqui, então, os tempos verbais do modo indicativo, falando do pretérito mais que perfeito e dos futuros do modo indicativo, futuro do presente, futuro anterior e futuro do pretérito. Tá certo? Vem comigo, então, vamos trabalhar. Ó, queridos, pretérito mais que perfeito. Você já parou para pensar que essa nomenclatura é meio estranha? Como assim mais que perfeito? Que paradoxo é este? Na verdade, nessa nomenclatura tem algumas palavras implícitas. Quando a gente fala pretérito mais que perfeito, a gente está querendo dizer pretérito mais pretérito que o pretérito perfeito. Nossa, professor, você conseguiu complicar. Ó, pensa comigo. É um pretérito mais no passado do que o pretérito perfeito. Não fica tão difícil assim de entender, né? Quando tem um verbo no pretérito mais que perfeito, já tem um fato verbal no passado. Já tem um verbo no passado. E aí eu vou me referir a um fato que aconteceu antes deste, que já está no passado. É um pretérito mais pretérito que o pretérito perfeito. É por isso que muitos professores falam que é o passado do passado. Eu já estou falando de algo no passado e vou me referir a algo que aconteceu antes disso. Como eu falei, é algo simples de perceber num texto. Olha aqui. Eu tomei o café que preparara na noite anterior. Preparara é o verbo no pretérito mais que perfeito. Tá certo? Ó, tomei. Tomei é um verbo que está no pretérito. Então, a ação de tomar já foi no passado. É o primeiro pretérito, no caso aqui, pretérito perfeito, pretérito pontual. A ação de preparar é anterior à ação de tomar. Porque antes de tomar, eu preparei o café. Tem até um marcador aqui, ó. Na noite anterior, certo? Então, tomei é um ponto no passado. A ação de preparar é anterior a este ponto no passado. É um pretérito mais que perfeito. Toda vez que a gente usar o pretérito mais que perfeito em seu sentido literal, no sentido que está associado a essa nomenclatura, nós estaremos diante de um fato anterior a outro já no passado. Tomei o café que preparara na noite anterior. Ontem eu usei pela primeira vez a blusa que eu comprara quando viajara para a Europa. Comprara, viajara, antes de usar pretérito mais que perfeito. Certo? Professor, e se eu falasse eu tomei o café que preparei na noite anterior? Turma, na norma padrão estrita, você teria aí cometido uma inadequação. Porque não são fatos simultâneos para eu usar 2 pretéritos perfeitos. Eu poderia falar, eu tomei o café e comi a bolacha. Aí sim, fatos simultâneos, ambos no pretérito perfeito. Mas se um foi anterior ao outro, o mais adequado à norma padrão é usar o pretérito mais que perfeito. Se eu te disser que você usa o pretérito mais que perfeito o tempo todo, você acredita? Nós usamos o pretérito mais que perfeito o tempo todo. Mas nós usamos a forma composta do pretérito mais que perfeito, que é formado pelo verbo haver ou pelo verbo ter no pretérito imperfeito, mais um verbo no particípio, indicando o resultado da ação. Então, quando eu falo havia comprado, tinha comprado, havia falado, tinha feito, tinha dito, nós estamos usando o pretérito mais que perfeito em sua forma composta. Repara, você não fala eu li o Vidas Secas, ou melhor, você não fala eu tinha lido Vidas Secas. Você fala eu li Vidas Secas. Mas você poderia falar, quando o professor pediu para ler, eu já tinha lido o livro. O professor pediu no passado, tinha lido antes dele pedir. Pretérito mais que perfeito composto. Você poderia ter dito na forma simples,
quando o professor pediu para ler o Vidas Secas, eu já o lera, eu já o tinha lido. Beleza? Ó, na hora da prova, eu lembrei tudo o que tinha estudado. Lembrei, já é passado, mas eu estudei antes. Pretérito mais que perfeito. Tinha estudado equivale a estudara. Também estaria correto. Você guardou o presente que eu havia dado há muitos anos. Você guardou já é passado. Eu havia dado antes disso. Pretérito mais que perfeito. Eu poderia ter dito dera. Você guardou o presente que eu dera há muitos anos. Então, jovens, pretérito mais que perfeito situa o fato no momento anterior a outro, já no passado. Eu tenho trabalhado com vocês nas nossas aulas as desinências para você poder perceber a estrutura do tempo verbal. O pretérito mais que perfeito sempre tem o rá sem acento, o rá átono, tá bom? Se for o rá com acento é outra coisa. Então, ó, eu cantara, tu cantaras, eu soubera, tu souberas. E aqui eu vou dar uma dicasinha do Rodolfão para vocês. O que diferencia a segunda da terceira pessoa quando tem o a aqui na desinência é que esse a vai virar e. Então, tu cantaras, vós cantareis. Tu souberas, vós soubereis. Então percebe, tu cantaras, vós cantareis. É isso que vai gerar a diferença, ok? Esse é o pretérito mais que perfeito. Agora vamos falar do futuro do modo indicativo. Futuro do presente e futuro anterior. Professor, eu acho que futuro anterior eu nunca tinha ouvido falar. É um tempo verbal composto que só existe em forma de locução verbal. Queridos, o futuro do presente é um fato pontual no futuro. Aspecto pontual, aspecto de que vai ser naquele momento no futuro, certo? Então eu projeto um ponto no futuro e digo que um fato vai acontecer nele. Amanhã eu refarei as provas. Refarei num ponto no futuro amanhã. O futuro anterior é um tempo composto formado pelo verbo ter no futuro do presente mais um verbo no particípio. Terei comprado, teremos falado, terão dito, certo? Verbo ter no futuro do presente mais um verbo no particípio. Queridos, o futuro anterior situa o fato entre o presente e o futuro do presente. Vê se você percebe a diferença. Em dezembro eu trocarei de carro. Em dezembro eu terei trocado de carro. Com o futuro do presente, eu situo o fato em um ponto no futuro. Trocarei de carro em dezembro, vai acontecer em dezembro. Terei trocado de carro em dezembro, vai acontecer entre hoje e dezembro. Futuro do presente, futuro anterior. Olha aqui. Pagarei o que te devo mês que vem. Até lá já terei juntado dinheiro. Ó, o pagarei, futuro do presente, em um ponto no futuro, no mês que vem. Já terei juntado entre hoje e o presente. Esse é o futuro anterior. Na linguagem cotidiana, nós geralmente trocamos o futuro do presente simples pela locução verbal. Verbo ir no presente mais verbo no infinitivo. Pagarei, vou pagar. Falaremos, vou falar. Queridos, nessa locução verbal, vou é um verbo no presente. E o vou no presente mais o verbo no infinitivo gera uma locução verbal no futuro do presente. O futuro do verbo ir é irei, tá bom? Então vou é presente, mas em vou falar juntos viram futuro do presente. Beleza? Ó, o futuro do presente sempre tem o rá com acento, então não confunde. Ele falara, pretérito mais que perfeito. Ele falará, futuro do presente. Ou re, certo? Cantarei, cantarás, cantará, cantaremos, cantareis, ó, rás, reis. Cantarão. Beleza? Aqui termina em a, ó, tio, cantarão, para diferenciar do cantaram, lá do pretérito perfeito. Queridos, 3 verbozinhos da língua portuguesa não seguem um padrão que a gente pode identificar aqui. No futuro do presente, sempre vem o verbo no infinitivo e a desinência. Falar mais ei, falarei. Perceber mais ei, perceberei. Vem o verbo no infinitivo e a desinência depois. No caso de dizer, fazer e trazer, eles param antes do infinitivo. Vocês já repararam que tem gente que fala dizerei, trazerei? Quem fala assim está aplicando o padrão de todos os outros 11 mil e poucos verbos da língua nos únicos 3 que não admitem isso. É direi, farei, trarei. Qualquer outro vai ter o verbo inteiro no futuro do presente. Comprarei, responderei, quererei. O verbo querer no futuro do presente fica eu quererei. Tá certo? Queridos, entendemos bem isso então?
Agora vamos falar do futuro do pretérito. Outra nomenclatura paradoxal, concorda? Futuro do pretérito. Queridos, futuro do pretérito é o futuro dentro do pretérito. Como assim, professor? Ó, eu vou falar de uma coisa que aconteceu em dezembro. Em dezembro eu comprei uma camiseta. E aí eu vou dizer que em março eu usei essa camiseta para ir numa festa. Então, o março é depois do dezembro, mas é antes de hoje. Para esse fato, depois do pretérito, mas antes do presente, é que existe o futuro dentro do pretérito, o futuro do pretérito. Ó, em dezembro eu comprei a camiseta com a qual iria ao aniversário do meu amigo em março. Repara, dezembro eu comprei, o iria foi depois. Professor, mas não pode ser irei? Se fosse irei, seria depois de hoje. O iria situa depois do comprei e antes do presente. Repara então que quando tem dois momentos no passado, eu posso optar por usar o perfeito para o mais próximo, o mais que perfeito para o mais distante, ou o perfeito para o mais distante e o futuro do pretérito para o mais próximo. Eu poderia dizer, em março eu fui ao casamento do meu amigo com a camiseta que eu comprara em dezembro. Ou, em dezembro eu comprei a camiseta com a qual iria ao casamento do meu amigo em março. A festa virou casamento, mas enfim, tudo nosso. Queridos, então esse é o futuro do pretérito. E também nós o usamos para indicar um fato que iria acontecer, mas não vai mais. Olha que bonita essa frase. Quem está encalhado aí na quarentena, manda ela para ver se desenrola alguma coisa. Quando a conheci, não imaginava que você se tornaria a mulher da minha vida, com quem vivo meus melhores momentos. Repara que aqui tem 1, 2, 3, 4 verbos. Conheci, pretérito perfeito, pontual. Aconteceu uma vez, começou e terminou. Não imaginava, pretérito imperfeito, aspecto durativo. Não foi uma vez que eu imaginei. Eu não imaginava, isso durou no tempo. Aqui vem o segredo. Ó, quando a conheci, não imaginava que você se tornaria. Então quer dizer que você se tornou a mulher da minha vida. Mas depois que eu te conheci. Então, é depois do conheci, mas antes do hoje. Quando eu vivo meus melhores momentos com você. Presente no indicativo, no sentido amplo. Vivo está no presente, conheci no pretérito perfeito. O tornaria foi depois do conheci, mas antes do presente. Futuro dentro do pretérito, futuro do pretérito. E aqui, outra possibilidade de uso. Viajaríamos nas férias, mas a grana está curta. Viajaríamos, mas não vamos mais. Futuro que não vai acontecer, futuro do pretérito. Tá certo? Queridos, dizer, fazer e trazer também não seguem o padrão de verbo no infinitivo, mas desinência. Colocaria, responderia. Fica diria, faria e traria no futuro do pretérito. Beleza? Queridos, então aqui, só para a gente encerrar nossa aula, a linha do tempo. O que acontece no momento da fala, presente no indicativo. Mínimo, amplo, indefinido. Dá uma olhada nos vídeos anteriores aí, quem não lembra bem o que é isso. Pretérito perfeito, aspecto pontual no passado. Pretérito imperfeito, aspecto durativo no passado. Pretérito mais que perfeito, um fato antes de um outro que já está no passado. Futuro do pretérito, depois de um fato no passado, mas ainda antes do presente. Futuro do presente, um ponto no futuro. E o futuro anterior, entre o presente e o futuro do presente. Queridos, então, pretérito perfeito, futuro do presente, futuro anterior, futuro do pretérito, pretérito mais que perfeito, que foi com o qual a gente começou a aula. Vai pra conta? A gente se fala, qualquer dúvida me procura. Na dúvida, lembra, vai no slide do Rodolfão. Beijo!